Fala, plantoneiros, tudo bem por aí? É o seguinte, vocês sabem conduzir um caso de síndrome coronariana aguda, o infarto agudo do miocárdio, com segurança no pronto-socorro? Vem comigo! É isso aí, plantoneiros. Eu dividi essa discussão de síndrome coronariana aguda em 3 partes. Na primeira aula, a gente vai aprender a tipificar e caracterizar a dor. Na segunda aula, nós vamos fazer o tratamento inicial. E na terceira aula, a gente vai fazer uma discussão breve sobre eletro e marcadores de necrose cardíaca, né? O troponina, CPK, CKMB. Beleza? Então, olha comigo aqui nesse primeiro slide, o que eu estou falando aqui, ó. Olha lá. A gente tem que entender que esse diagnóstico de síndrome coronariana aguda, ele faz parte do quadro clínico de dor torácica grave. O que eu quero dizer com isso? O paciente, às vezes, ele chega para a gente no pronto-socorro e fala assim, doutor, nossa, eu acho que eu estou infartando. Mas muitas vezes não, muitas vezes ele chega para a gente apenas com dor no peito. Ou seja, a síndrome coronariana aguda, ela está dentro das hipóteses diagnósticas de dor torácica grave. E quais são as outras patologias que são diagnósticos diferenciais de síndrome coronariana aguda? Olha aqui comigo nesse slide. Então tem a síndrome coronariana aguda, mas também a dissecção de aorta, a embolia pulmonar, um TEP, um pneumotórax hipertensivo, pericardite, ou tamponamento cardíaco e ruptura esofagiana ou úlcera perfurada. Dissecção aorta, embolia pulmonar, tem a aulinha que a gente já fez, podem assistir lá no nosso canal. Pneumotórax hipertensivo, também já temos a aula, podem assistir no nosso canal. Pericardite e tamponamento cardíaco, também já temos a aula, pode conferir no canal. Ok? Beleza. Então, dentro dessas hipóteses diagnósticas, o que nós temos que olhar? O que nós temos que ver, que conferir de sinais e sintomas no paciente para que então a gente determine que essa dor torácica do paciente é uma dor típica de síndrome coronariana aguda. Beleza? Continuando aqui no segundo slide. Então, esse paciente com dor torácica aguda, nós temos que primeiramente tipificar a dor, que é o que nós vamos aprender aqui, que é o que nós vamos discutir aqui, certo? E uma vez a gente aventando a hipótese de síndrome coronariana aguda para esse paciente com dor torácica aguda, nós vamos ter que fazer o eletro, fazer uma prescrição inicial, que vai ser a aula 2, e conforme o eletro, instituir uma terapêutica conforme o ECG, a trombólise, certo? Vamos lá então. Dor típica. O que nós vemos, o que nós perguntamos, o que nós examinamos no paciente para falar que essa dor dele é típica de síndrome coronariana aguda e que por causa disso esse paciente pode estar infartando. Essa primeira aula eu acho que é uma das mais importantes em relação à dor torácica aguda e em relação à síndrome coronariana aguda. Por quê? A partir do momento que nós caracterizarmos esse paciente com uma dor típica de síndrome coronariana aguda, nós vamos iniciar o protocolo de tratamento e esse paciente só vai ser liberado caso lá na frente as enzimas e o eletro estiverem normais, ou então, se não estiverem normais, ele vai ser internado. Mas tudo vai começar com a tipificação da dor. É ela que vai fazer nós instituirmos todo o tratamento inicial do paciente. Legal? Então vamos lá. Dor típica de um paciente com síndrome coronariana aguda. A gente já viu isso umas 2.000 vezes, mas vamos tentar elaborar melhor esse diagnóstico, legal? Vamos lá. Tipo de dor. Qual que é o tipo de dor que o paciente nos conta, nos fala, que a gente fala assim, vixe, isso pode ser infarto. Já fique esperto, já faz as medidas iniciais, faz um eletro rapidamente, certo? Vamos lá. Dor em queimação,
dor em aperto, constrição, peso, dor surda. Eu lembro que no meu primeiro paciente com síndrome coronariana aguda que eu atendi, eu estava no 5º ano da faculdade. A queixa do paciente era plenitude gástrica. Eu fui tirar história com ele, ele falou assim: doutor, parece que eu estou empachado, parece que eu comi uma refeição copiosa e eu não comi. Essa é a sensação que eu tenho. E o paciente estava infartado, ok? Vamos lá, voltando aqui para o slide. Local da dor. Essa dor é uma dor retroesternal. Pode irradiar para o ombro esquerdo, para o pescoço, para o ângulo da mandíbula. Uma dor também que pode ser epigástrica, né? Muito importante isso. Às vezes o diagnóstico diferencial de uma síndrome coronariana aguda é um paciente com pancreatite, com uma úlcera, certo? O paciente coloca a mão no peito, sinal de Levine em aperto, certo? Prestar atenção para esse tipo de dor. Fatores desencadeantes, o que melhora, o que piora a dor? Exercício físico, excitação, estresse, frio, refeições copiosas, tudo isso piora a dor e faz a gente pensar que é uma dor típica de infarto, ok? Vamos pensar da seguinte maneira: a síndrome coronariana aguda é uma síndrome, ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas, certo? Além da dor, então, o que nós vamos observar no paciente, o que ele pode nos contar que vai servir de comemorativo para a gente pensar: epa, peraí, é infarto, estou com medo de que seja infarto, pode ser infarto, vamos ficar esperto com esse paciente, certo? Então, é um paciente que, além da dor, ele pode apresentar sudorese profusa, né? Náuseas, vômitos, palidez, arritmia, hipotensão. Esse é bem típico isso no paciente. Então, aquele paciente que chega com dor no peito, está sudoreico, está pálido, está desautonomando, você olha para ele e já logo pensa: pode ser infarto, preciso fazer um eletro o mais rápido possível nesse paciente, preciso instituir uma terapêutica inicial, preciso coletar enzimas desse paciente, certo? E é uma dor que melhora com o repouso e pode melhorar com a administração de nitrato, ok? Então, ficar esperto para esses outros achados, para esses outros comemorativos, além da dor, que nos fazem pensar numa dor típica de infarto, ok? Mas, como nem tudo são flores, né? E na medicina a gente sabe que não é uma ciência exata, o paciente pode estar infartando e não ter dor, ok? Então esse daí é o equivalente anginoso. E em quem acontece mais o equivalente anginoso? Em pacientes idosos, em pacientes diabéticos e em mulheres. Então a gente tem que saber esses outros comemorativos, esses outros sinais e sintomas que são um equivalente anginoso, ou seja, não é dor, mas que a gente tem que ficar esperto porque o paciente apresentando esses sinais e sintomas, ele pode estar infartando. Quais são eles? Um início súbito de dispneia, de cansaço, de sudorese, náuseas e vômitos. Então, às vezes, um paciente que chega, não sei, doutor, não estou legal, ele está sudoreico, ele está pálido, né? Não está referindo dor. Por quê? Da mesma maneira que um paciente com diabetes tem uma neuropatia periférica e não sente uma dor, um machucado no pé, às vezes também ele não sente uma dor precordial. Então ele não vai ter a dor, mas vai ter os outros comemorativos da síndrome coronariana aguda. Vai chegar suando, vai chegar pálido, vai chegar com náusea, sintoma gástrico. Então, ficar esperto com esse tipo de paciente para não deixar escapar, não comer bola num paciente, num diagnóstico de infarto. Ok? Então vamos lá. Diante disso, nós vamos tentar melhorar a nossa acurácia de suspeição diagnóstica de infarto diante de um paciente com dor precordial com esse score de caracterização da dor aqui, que eu coloquei para vocês. Então, olha lá, nós vamos usar 3 características que nós vamos coletar com o paciente.
Primeiro, a característica da dor, né? Que é uma dor típica, dor em aperto, retroesternal, irradia para membro superior, irradia para o ombro, irradia para o ângulo da mandíbula, o paciente tem dispneia, náusea, vômito, sudorese, síncope, pré-síncope. Beleza, isso é um item. Segundo item, é uma dor que piora com esforço. Terceiro item, alivia com repouso ou nitrato. Então, se o paciente não tiver nenhum desses sinais, é uma dor definitivamente não anginosa. Não é uma dor típica, não vamos pensar que esse paciente está infartando. Se ele tiver apenas um, é uma dor provavelmente não anginosa. Se ele tiver dois, provavelmente anginosa. E se tiver as três características, é uma dor definitivamente anginosa. Isso ajuda a gente a pensar e ter uma certa definição na nossa mente de como elencar um paciente com síndrome coronariana aguda. Beleza? Vamos lá. Então falamos da dor típica, certo? Agora eu quero discutir aqui com vocês um ponto crucial, que é o quê? Que é o paciente com dor atípica. Então chegamos agora no momento da discussão que eu acho muito importante, porque muitas vezes esse paciente com dor no peito, ele já chega ruim, ele chega realmente externalizando a dor dele, de maneira que ele já sobe para a sala de emergência, a enfermagem já liga o monitor, pega o acesso, faz eletro, e quando você chega para atender o paciente, ele já está bonitinho, redondinho, para você tirar a história, e já tem até o eletro pronto. Legal, porque essa é a ideia de fazer um eletro em menos de 10 minutos do paciente com dor. Mas, muitas vezes, esse paciente não chega dessa maneira. É aquele paciente que chega e fica aguardando consulta 20 minutos, sentadinho lá na cadeirinha da espera. Aí você vai, chama o paciente, ele começa a contar para você a dor. Legal. Nesse momento que você vai julgar se esse paciente vai ser encaminhado para fazer um eletro e para fazer uma rotina de síndrome coronariana, ou se você vai liberar o paciente. Quando você caracteriza como síndrome coronariana aguda e inicia o protocolo de infarto para esse paciente, eu não me preocupo tanto, porque a partir do momento que você fez isso, esse paciente só vai sair dali quando você tiver certeza que não é infarto. Agora, e aquele paciente que só dele te contar a história, você vai falar assim, não, isso não é dor típica, não vou nem fazer eletro para esse paciente, ele vai embora, ele vai levantar da cadeira aqui e vai embora. Então, esse é o paciente, esse é o momento da aula, esse é o momento da discussão que nós temos que ficar atento. O paciente que nós vamos liberar apenas com o que ele nos conta. E é isso que tem que ficar gravado, é isso que vai ficar registrado na ficha de atendimento do paciente. O porquê da gente não ter achado que aquela dor é uma dor de infarto. Então é a dor atípica. Nós temos que saber tanto a dor típica quanto a dor atípica para ter segurança quando liberar um paciente com dor no peito. E quais são as características de uma dor atípica? Veja comigo no slide. A dor atípica é uma dor pleurítica. Ela dói quando respira. Paciente ventilatório dependente. Ele fala, ai doutor, quando eu faço assim, quando eu respiro fundo, eu sinto uma fisgada. Né? Dor localizada, enfisgada, empontada, facada ou tipo cólica. Você fala para o paciente onde dói, ele aponta com o dedo, é aqui que dói ou é aqui que dói. Diferente da dor típica. A dor típica não, ela é uma dor difusa, ai, dói aqui, uma dor em aperto, né? É uma dor atípica, é uma dor que dói com a movimentação do tórax ou membro superior. É muito comum, você pede para o paciente, mas quando você mexe o peito, quando você faz a lateralização do tórax, dói? O paciente fala dói, então você não vai mais pensar em dor típica. Ou então, é uma dor que dói a palpação ou compressão do tórax. Você fala para o paciente onde dói, ele localiza a dor. Você vai lá e faz uma compressão, faz uma palpação, a sua palpação mimetiza a dor. Ele fala, é essa dor que eu sinto. Beleza, se está doendo quando você aperta, isso daí não caracteriza uma dor de síndrome coronariana aguda. Beleza? Esse é o paciente, então, que pode vir a ser liberado, tá? Lembra lá do equivalente anginoso, ok? Continuando aqui. E
Para compor essa nossa hipótese, né, o que nós vamos pensar também? Nós vamos avaliar isso junto com os fatores de risco. Esse daqui é um adendo da dor, né? Porque pensando na dor típica, dor atípica, por que eu disse no slide anterior que esse é o paciente que pode ser liberado? Digamos que esse paciente chega para você com uma dor que você não caracterizou muito bem a dor como uma dor típica, certo? Você achou que aquele paciente tem uma dor atípica. Só que esse paciente tem vários fatores de risco. Aí, você pode ficar ali, né? Meio intrigado. E agora, libero ou não libero? Na dúvida, pró-réu. Se tiver muitos fatores de risco, esses fatores de riscos tradicionais, que é o que nós vamos ver nesse slide aqui, é bom, mesmo diante de uma dor que você não está muito seguro se é típica ou atípica, a gente fazer um protocolo aí de dor torácica para esse paciente. E quais são os fatores de risco tradicionais? Aqueles que a gente já sabe desde a faculdade, desde a quinta série, né? Um paciente com diabetes, com hipertensão arterial, um paciente com dislipidemia, um paciente tabagista, um paciente com história familiar positiva, o pai ou mãe morreu de infarto e principalmente um paciente com doença arterial prévia, um paciente que já infartou, um paciente que já colocou um stent, né? Um paciente que já foi revascularizado. Então, para esses pacientes, mesmo eles com uma dor atípica, é bom a gente esmiuçar melhor para caracterizar se é mesmo atípica e se esse paciente vai poder ser liberado devido aos fatores de risco. E quem receberá alta? Para quem que nós vamos dar alta? Nós vamos dar alta para um paciente que nós caracterizamos muito bem como uma dor atípica e que o paciente não tem uma doença arterial coronariana prévia. Ou então, nós podemos dar alta para um paciente com dor típica, mas depois que fizemos todo o protocolo, né? É um paciente com dor típica e que está com uma curva de troponina negativa, um ECG sem alterações, ausência de doença coronariana e com um score heart menor ou igual a 3. Esse paciente, mesmo com dor típica, depois que nós fizemos toda a investigação, se ele tem um score heart menor que 3, é um paciente que nós vamos poder liberar ele com segurança. Então é isso, galera. O que eu queria discutir com vocês nessa primeira aula é a importância de se caracterizar bem a dor desse paciente para a gente poder iniciar o protocolo de dor torácica, de síndrome coronariana com mais acurácia, ou então liberar esse paciente com mais segurança, para que a gente não coma bola, para que a gente não faça uma tigrada de mandar um paciente embora para casa e ele estar infartando. Beleza? Valeu, muito obrigado!